Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é um prazer ter você aqui novamente. Boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está me assistindo aí do outro lado da tela. É um prazer ter você aqui comigo novamente no nosso canal Bereanos. Para você aqui que está caindo de paraquedas, meu nome é Gabriel Moreira Rodrigues. E aqui no nosso canal, no meu canal, no seu canal, né? Você também faz parte do meu canal. Nós propomos falar sobre coisas da Bíblia, das Escrituras, tratar sobre questões sobre Deus, sobre o universo e tudo mais. E se você for vendo aí nos nossos vídeos passados, eu estou comentando bastante, eu estou batendo muito na tecla sobre a questão da existência de Deus, sobre qual Deus é verdadeiro. Nos nossos primeiros quatro vídeos, nós comentamos sobre as provas da ressurreição de Jesus Cristo, sobre como isso prova que Deus existe, como isso prova qual Deus é o verdadeiro, porque não é só importante sabermos que Deus existe, mas é importante nós sabermos que Deus é esse. E aqui eu estou buscando tratar mais da questão sobre se Deus existe ou não. Ainda, se você está estranhando, mas ele não está falando de Bíblia. Calma, nós ainda vamos falar muito aprofundadamente sobre essa questão da Bíblia, das Escrituras e tudo mais. Mas antes de tratarmos das Escrituras, nós temos que antes comentar sobre se Deus existe ou não, sobre essa questão. Porque aí nós vamos avançando até chegarmos na plenitude, né, do conhecimento. Enfim, plenitude. E no vídeo passado nós comentamos sobre um argumento cosmológico. Inclusive eu já peço aí para você que, por favor, gente, pelo amor de Deus, ativa o sininho aí embaixo, tá? O sininho das notificações. Se você ver aí embaixo do vídeo, tem um botão escrito inscrever-se. Você clica nele e vai aparecer um símbolo de um sininho. Você clica nesse sininho e você ativa as notificações. Se você é uma pessoa mais idosa, peço que você chame alguém mais novo do que você, que entenda um pouco mais sobre isso, para você ativar. Porque algo que eu percebo é que a maioria das pessoas que estão inscritas no canal não assistem os vídeos. E eu acredito que boa parte disso é porque não ativam o sininho das notificações. Porque quando você ativa o sininho das notificações, vai aparecer toda vez que eu postar um vídeo, notificação para você. No seu celular vai chegar uma notificação de que eu gravei o vídeo. Aí você vai poder ir lá e assistir. Beleza? Para início de conversa, o argumento teleológico, nós vamos conversar sobre isso. E o que o argumento teleológico ele nos propõe? O que ele nos mostra? Ele nos mostra que a perfeição, o design, a beleza, a arquitetura do nosso universo é prova de que existe um Criador, é prova de que existe um Deus. O nosso universo, para você que não sabe, é algo extremamente perfeito, é algo magnífico. A matemática, ela nos mostra coisas assim belíssimas sobre o nosso universo. O nosso universo, ele é algo assim dotado de muita perfeição, de design. E o argumento teleológico, ele nos fala que isso tudo é evidência de que existe um Criador, evidência de que realmente algo criou o universo. E ele utiliza uma parábola, uma analogia muito simples. Vamos supor que você está em uma floresta. Você está lá numa floresta, você está fazendo uma trilha, caminhando, e do nada você encontra um relógio velho lá. Um relógio, ele é uma maquinazinha simples, mas apesar de ser simples, ele na realidade ele não é simples. Entre aspas, ele é dotado de uma engenhosidade muito grande, ele tem várias engrenagens ali para ele funcionar e tudo mais, tudo mais. Obviamente, você sendo uma pessoa minimamente lógica e racional, ao você encontrar ali naquela floresta um relógio, obviamente você não vai pensar que ele surgiu do nada. Você vai pensar que ele foi criado por alguém, você vai pressupor que ele foi criado por alguém e que ele foi parar ali de alguma forma, alguma pessoa deve ter passado e de alguma forma ele foi parar ali. Da mesma forma com o nosso universo. O fato dele ser dotado de designer nos mostra o Criador. E eu poderia aqui dar 1.000 bilhões e quadrilhões de exemplos para você de como isso se manifesta no nosso universo, sobre a vida, sobre o nosso olho. Uma das formas que eu posso apresentar o argumento teleológico para você é o nosso olho, por exemplo. O olho humano ele é dotado de
de um design extremamente maravilhoso, as galáxias do nosso universo, as estrelas, a vida. Gente, uma coisa muito importante para você. A gente estuda na escola que existem vidas simples e vidas mais complexas. O que acontece? Quando a gente estuda biologia, quando a gente fala vida simples, por exemplo, nós temos seres que são unicelulares, que só possuem apenas uma célula, como as bactérias. Esses seres, a gente chama ele de seres simples. Mas quando a gente fala seres simples, é porque comparado a nós, que somos seres mais complexos, eles são simples. Mas por incrível que pareça, gente, não existe vida simples. Não existe vida simples. Desde a mais microscópica ameba que existe, é algo extremamente complexo. E tudo isso, como eu já repeti, como eu já falei várias vezes aqui, vou repetir de novo, nos mostra que existe um Criador. Algo desse tipo, algo dessa complexidade não poderia surgir do nada. Só que o exemplo que eu vim mostrar aqui não é nada de vida, sobre essas coisas. Eu poderia dar mil exemplos, como eu já disse, mas eu gostaria de falar aqui sobre apenas um, que é a Terra, o planeta Terra ter existido. Para você que não sabe, para que o planeta Terra existisse, o planeta Terra como nós conhecemos hoje, foi necessário inúmeras constantes antrópicas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Para que um planeta ele consiga abrigar vida, para que seja possível que surja vida nele, é necessário esse planeta ter algumas condições. Não é qualquer planeta que pode ter vida. Ele precisa ter certas condições. Que tipos de condições essas? Nós temos várias, eu poderia dar 1000. São muitas condições para que um planeta consiga abrigar vida. E essas condições são extremamente específicas. Mas eu gostaria de citar algumas principais. Como, por exemplo, a distância ideal entre o planeta e a estrela, o tipo correto de estrela, porque não existe só um tipo de estrela, existem vários tipos de estrela. Existe a massa do planeta, existe a presença de água, a atmosfera, a órbita estável, o campo magnético e a inclinação do eixo são alguns exemplos de constantes antrópicas, de condições para que um planeta abrigue vida. Se o planeta Terra ele fosse alguns quilômetrozinhos mais próximo do Sol, ele não conseguiria abrigar vida, porque ele teria muito calor e ele não seria capaz de resistir vida. E da mesma forma, se ele fosse um pouquinho mais afastado do Sol, também não conseguiria abrigar vida, porque seria muito frio e muito gelado. Você percebe como essas constantes antrópicas elas são tão específicas? Tanto é que houve um astrofísico, perdão, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele direito, parece que é alemão o nome dele. O nome dele é Hilgor Horst, alguma coisa do tipo. E ele foi um astrofísico, se não me engano, ele até ganhou o prêmio Nobel. E ele fez alguns cálculos de qual seria a probabilidade do planeta Terra ter existido. E nesse cálculo, ele considerou várias dessas constantes antrópicas, como essas aqui que eu citei. Existem outras, mas ele considerou essas aqui, de exemplo, por exemplo. E ele fez o cálculo de qual que era a probabilidade do nosso planeta Terra ter surgido ao acaso do nada. E ele concluiu, a partir do cálculo dele, que era de 1 em 10 elevado a 99 a probabilidade de o nosso planeta Terra ter existido. Em outros cálculos que ele fez, o cálculo, dependendo do cálculo, a probabilidade ela pode chegar a 10 elevado, perdão, só um instante aqui, 10 elevado a 66 ou até mesmo 10 elevado a 282. Para você ter uma ideia do quão improvável é isso aqui é uma improbabilidade, tá, gente, de isso acontecer. Do quão improvável o nosso planeta Terra ter existido, do quão exorbitantes são esses números que Eldon Roy, alguma coisa assim, que ele calculou,
existe um conceito matemático chamado o limite de Borel. O limite de Borel. Olha que coisa interessante. E o limite de Borel, ele nos diz que quando a probabilidade de algo chega a 10 elevado a 50, a menos 50, preste atenção. Quando a probabilidade de algo chegar a 10 elevado a menos 50, na prática pode ser considerado impossível. Entenda uma coisa, matematicamente, na teoria, existe uma probabilidade, mas na prática, apesar de haver 1000 planetas e esses planetas estarem aí por muitos e muitos anos, é como a gente jogar um dado, por exemplo, é um exemplo. Jogar um dado várias vezes esperando que caia o número 6 vezes seguidas. Entendeu? Apesar de tudo isso, isso aí não é o suficiente para conseguir abarcar essa improbabilidade do planeta Terra ter vindo à existência. Um exemplo que eu posso dar é, vamos supor que existe uma parede que tenha uma mosca, e você, a 5 quilômetros de distância, você tentar acertar uma flecha nessa mosca. Qual é a probabilidade de você acertá-la? Agora, vamos dizer que exista nessa parede milhares e milhares de moscas e você tente acertar inúmeras vezes. Me responda uma coisa, aumentou em alguma coisa essa probabilidade? Não. Da mesma forma, o fato de haver milhares de planetas e esses planetas estarem aí há bilhões, há supostamente bilhões de anos, isso não significa que a probabilidade ela aumenta. Entendeu? Muito pelo contrário, a termodinâmica, a lei da termodinâmica diz que quanto mais a energia ela está aí, mais ela se bagunça, a energia ela tende a se bagunçar cada vez mais, a entropia. E onde é que eu quero chegar a isso? Que era impossível, segundo a matemática, era impossível que o nosso planeta viesse à existência. Ou seja, um milagre aconteceu. Nós vimos no vídeo passado que a própria existência do nosso universo prova que Deus existe, porque a existência do nosso universo é um milagre. E agora nós vemos que a perfeição do nosso universo, como o nosso universo se comporta, também é uma evidência, mais uma das várias evidências que Deus existe. E a cada dia mais a ciência descobre mais e mais constantes antrópicas, que mais ainda respaldam o argumento teleológico em relação à Terra. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Se você tem alguma coisa a comentar, comente. Se não gostou, também deixe o seu dislike, não tem nenhum problema. Caso você tenha alguém que se interessou por isso, ou então alguém que precise dessa mensagem, por favor, compartilhe com ela. Será sempre muito bem-vindo qualquer um que assistiu o canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.